Eu sou a Vanessa André, professora de Processo Civil, e hoje a gente vai estudar sobre execução de título extrajudicial. E, como eu sempre faço, deixo aí o meu contato para vocês, porque dúvidas surgem e, na medida do possível, eu vou adorar ajudar vocês. Hoje a gente vai estudar sobre título executivo extrajudicial. E é importante que vocês acompanhem fazendo a leitura aí dos artigos de lei, tá legal? Estão com código? Então tá bom. Então vamos começar. Por quê? Eu quero explicar para vocês que o título executivo, ele é um elemento essencial para a execução. Logo, só vai poder propor uma ação de execução o detentor do título, o credor. Aliás, a esse respeito, a doutrina já estabelece que aquele que não possui o título executivo não possui legitimidade, não possui interesse de agir, tá? Que é uma das condições da ação. E as condições da ação, elas são aplicadas também na execução, tá legal? Quando a gente fala aí de título executivo, a gente também está falando do quê? Que a natureza do título executivo, a natureza jurídica, também determina quem é o credor e quem é o devedor. Essa relação jurídica, na ação de execução, o credor, ele é o exequente, enquanto que o devedor passa a ser o executado, tá? São as partes aí determinadas que, inclusive, o título traz pra gente, tá bom? A gente consegue saber. Quando a gente está falando de título executivo, também é muito importante a gente lembrar que o título executivo, ele tem que apresentar 3 características, tá? E o rol aí dos títulos executivos extrajudiciais também estão em lei. E tudo isso é para uma garantia do devedor. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando de execução, a gente está falando de um processo que vai atingir a esfera jurídico-patrimonial do devedor, tá? Por isso que tem que estar aí em lei as 3 características e esse título executivo, para ele ser válido, ele tem que fazer jus a isso. E a gente passa agora a estudar essas 3 características do título executivo extrajudicial. Sabe por quê? Porque o artigo 783 está falando o quê? A execução para a cobrança de título, para a cobrança de crédito, fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. São os requisitos para uma execução forçada. E quando a gente está falando de certa, uma obrigação certa, a gente quer dizer o quê? Que perante o título, a obrigação existe. O título traz a certeza da obrigação. Quando a gente está falando de uma obrigação líquida, a gente está falando o quê? Do valor do objeto, do quanto que o devedor deve para o credor, ou que o devedor deve para o credor. Lembrando que a incidência de correção monetária e aplicação de correção monetária e juros, ela não vai tirar a liquidez dessa obrigação. Por quê? Porque trata-se aí de uma operação aritmética, tá? Porque o devedor, uma vez em mora, tem sim a incidência aí da correção monetária, da aplicação dos juros, se for o caso, tá? Eu estou falando para vocês também aí nesse slide que a sentença, normalmente, via de regra, ela é líquida. Porém, pode acontecer da sentença não ser líquida, tá? E aí, essa sentença, ela vai passar por uma fase o quê? De liquidação da sentença, que está aí elencado no artigo 491, parágrafo 1º e 509 do CPC. Quando a gente está falando de sentença, a gente está falando de título executivo judicial, tá? Vamos deixar isso daí bem claro. Quando a obrigação é exigível? A obrigação é exigível quando ela é uma obrigação atual, quando ela é imposta imediatamente, ou seja, o devedor que atrasou aquele título, o pagamento de título, ele já foi constituído em mora. E quem trata aí da mora do devedor é o artigo 394 do Código Civil. Vocês estão acompanhando com o código, né? Ó, tudo lição de casa que eu estou deixando para vocês, viu? Bom, a execução iniciada sem obrigação, certa, líquida e exigível, ela é considerada o quê? Nula, segundo o artigo 813, inciso 1 do CPC. Atenção para isso. Agora, a gente vai começar a estudar as espécies dos títulos executivos extrajudiciais, tá bom? Por quê? Eles estão sempre indicados em lei. Lembra que eu falei para vocês que a execução ela vai atingir justamente aí a esfera jurídico-patrimonial do devedor? Pois é, autorizam a prática de atos de soberania e invasão patrimonial do devedor. E o artigo 784, ele vai trazer justamente isso. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1.
a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, debênture e o cheque. Lembrando que o título de crédito, ele deve ser apresentado em seu original no processo, tá bom? O documento original. Ainda, título formado por meio eletrônico, o juiz pode determinar a sua guarda em secretaria ou em cartório, é o que diz o que? O artigo 425, parágrafo 2º do CPC. Continuando aí, gente, o inciso 2 do 784, ele traz o seguinte: a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. E eu vou trazer agora um entendimento do STJ para enriquecer os estudos de vocês, que diz que o documento produzido por autoridade ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto, é um título executivo extrajudicial. E aí tem um exemplo que também é uma decisão já, tá, gente? O presidente da Câmara de Vereadores, ordenador de despesas do órgão, ele tem competência para emitir um título executivo extrajudicial. Isso é interessante também. Quando a gente vai para o inciso 3, a gente vai falar do quê? O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O que a gente quer dizer, gente? Quando o documento ele não está assinado pelas duas testemunhas, o contrato, o documento, ele não pode ser executado. Ele não tem força executiva. Então, ele vai passar pelo quê? Um processo de conhecimento, tá? Para depois chegar ali na sentença e se tornar um título executivo judicial, tá? As testemunhas, no caso, elas não precisam estar presentes no ato de formação desse documento. Elas podem, inclusive, assinar esse documento posteriormente, tá? Elas não necessariamente precisam estar presentes, mas precisa ter assinatura das duas testemunhas. O inciso 4, o que ele traz aí? O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Aqui eu quero falar para vocês que a eficácia da transação depende da existência de poderes do advogado para transacionar, tá bom? Por isso que a gente vê aí, MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. E agora eu quero falar para vocês sobre o conciliador ou mediador. Eu coloquei aí que tem uma dependência. Por quê? Porque o artigo 167, ele diz que a força executiva desse conciliador ou mediador, ela depende de um cadastro dele junto ao tribunal, tá? Para ele poder aí ter força executiva na elaboração aí desse instrumento de transação. Continuando, a gente tem aí no inciso 5, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Obedecem à forma do direito material, que está onde, gente? Nos artigos 1227, 1424 e 1492 do Código Civil. E ainda, o direito real de garantia é aquele garantido por caução. E aquele garantido por caução, que já foi decidido que é a fiança, tá bom? O inciso 6, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Muito importante a gente deixar bem claro aqui que esse contrato de seguro, o único que é um título executivo extrajudicial é o seguro de vida, tá? Em caso de morte. Os demais não estão aí e logo a gente vê que a lei determinou que fosse esse tipo de contrato com essa força executiva, tá? Lembra, todos os títulos executivos extrajudiciais estão determinados em lei, tá? E aí como que você faz a prova disso? Você vai fazer essa execução, ingressar com essa execução, com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro. Lembrando que contrato de seguro de vida em caso de morte, ele precisa passar pela exigência do inciso 2, ser um documento público? Não. E pela exigência do inciso 3, ter duas assinaturas? Também não, tá? Por isso que ele tem aí um inciso próprio. Continuando, a gente chega aí no inciso 7, que diz o crédito decorrente de foro e laudêmio. Bom, importante a gente esclarecer o quê? Que isso daí está dizendo respeito à enfiteuse, tá? E a enfiteuse não foi contemplada pelo atual Código Civil, tá? Então, por que ela está aí, professora? Fácil, porque ela está aí trazendo, contemplando as já existentes, tá? Então, ainda as já existentes são sim, o crédito decorrente dela
é um título executivo extrajudicial, é o que determina o artigo 2038 do Código Civil. Pessoal, o inciso 8, o que ele está dizendo? O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. É o contrato de locação, que é um título executivo extrajudicial, tá? Precisa passar pela exigência do inciso 2 ou do inciso 3, ser um instrumento público, ou ainda ter as assinaturas das duas testemunhas? Não. Basta que os contratantes assinem esse contrato. Ele vai ter força executiva, tá legal? E quando a gente está falando aí dos demais encargos acessórios, a gente vai entender conta de luz, conta de água, tá? Multa, tributos, tá bom? Tudo isso. Mas, para que esses encargos também tenham aí a sua força executiva, eles têm que estar no contrato, tá? Tem que estar previsto no contrato. Aí você executa tudo de uma vez. Continuando, a gente vai falar agora do inciso 9, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. Quando a gente está falando de CDA, a gente está falando de uma formação unilateral. Por quê? Eu preciso da anuência do contribuinte? Não, tá? Aliás, eu preciso o quê? Que o contribuinte fique aí em mora junto ao fisco, tá? Ele deixe de pagar algum tributo, ele está em mora, logo ele será inscrito em dívida ativa, que vai gerar a CDA, que é um título executivo extrajudicial e é o título essencial para o ajuizamento da execução fiscal, tá legal? Esse é o procedimento da CDA. Ainda, quando a gente está falando do inciso 10, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovada em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Documentalmente comprovadas por quê? Se ela está prevista, você vai ter o documento, tá? É a ata ali da Assembleia Geral, da aprovação de todos, né? Ou da maioria, enfim. As despesas, elas têm que estar previstas, tá bom? Na convenção, tá? Ou então elas têm que ser aprovadas aí numa assembleia, tá? E quando a gente está falando desse título executivo extrajudicial, a gente está falando que ele vai ser oponível contra quem? Contra quem ocupa o imóvel, contra quem reside no imóvel. Seja proprietário locador, tá? Locatário, seja comodatário, possuidor, tá bom? Quem estiver ali ocupando o imóvel para fins aí, né? Residência, enfim, comercial, se tiver constando isso, é ele sim que vai ficar obrigado aí na ação de execução, que lembrem-se, o credor, o exequente, o devedor, o executado. Ainda, gente, continuando. Quando a gente fala aqui, certidão de serventia notarial e de registro, é o inciso 11. E a gente está falando do que? A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Pessoal, o que a gente está querendo falar aí? A gente está falando das contas de cartório. Pois é, a gente tem que lembrar o quê? Que a atividade notarial, ela diz respeito ao direito público. E aí a gente tem uma lei, que o artigo 3º dessa lei, 8.935 de 94, ela traz a presunção de veracidade e legitimidade desses atos aí, tá bom? Que estão descritos, tá? É título executivo extrajudicial. Continuando, o inciso 12, o que ele traz? Demais títulos. Ah, mas qualquer títulos? Não, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Eu trago aí alguns exemplos para você, lembrando sempre, se é a lei que atribui força executiva, vai estar determinada em lei, certo? Então, vamos lá, contrato de câmbio de compra, artigo 75 da Lei 4.728 de 65. Ainda, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347 de 85. A gente está falando também do contrato escrito de honorários advocatícios, que está previsto no artigo 24 da Lei 8.906 de 94.
O compromisso de ajustamento de conduta está previsto no artigo 211 da Lei 8.069 de 90. A gente passa agora a estudar os parágrafos, porque o parágrafo primeiro diz que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover a execução, ou seja, o credor vai poder promover a execução ainda que o devedor esteja querendo discutir esse título. Porém, se nessa ação que o devedor está discutindo esse título, ele conseguiu uma tutela antecipatória ou assecuratória, essa execução, ela será suspensa, tá? Porque a gente vai discutir aqui o motivo que o juiz concedeu essa tutela, né? O juiz deve ter aí visto realmente que existe aí os requisitos para deferir a tutela. Ainda, o parágrafo 2º diz que os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de países estrangeiros, não dependem de homologação para serem executados, tá bom? Não dependem da homologação. Quando a gente está falando do título, o título estrangeiro, ele só vai ter eficácia quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do local de sua celebração e ainda quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação, tá bom? Ele precisa estar aí indicado. Então, eu coloco aí que o título, ele tem que indicar o Brasil como local de cumprimento da obrigação? Sim. E aí, o artigo 21, inciso 2, ele trata sobre isso também do CPC. Ademais, temos aí os parágrafos que a gente acabou de estudar do 784. Agora, o 785, ele diz o quê? Que a existência do título executivo extrajudicial não impede o quê? Que a parte, o credor, ele ingresse através de um processo de conhecimento, tá bom? E a finalidade desse processo de conhecimento é o quê? É obter uma sentença que será um título executivo judicial. Impede? Não impede. Isso daí fica à disposição como uma opção do credor, tá? O que eu posso dizer para vocês? A ação de execução é mais célere, tá bom? Mas se o credor quiser, nada impede ele. Na hipótese de procedência dessa ação, ele poderá valer-se das técnicas aí dos artigos 139, inciso 4 e 539 do Código de Processo Civil. Pessoal, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, fiquem firmes e até a próxima. Tchau, tchau.